Bem, pessoal, esta é a leitura da Lei da Propriedade Industrial, a primeira parte. Artigo 1º. Esta lei regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Esta lei é a Lei número 9.279, de 14 de maio de 1996. Artigo 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial considerará seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Efetua-se mediante a concessão de patentes de invenção e do modelo de utilidade, concessão do registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Artigo 3º. Aplica-se também o disposto dessa lei ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no país, por quem tem a proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil e aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegurem aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. Artigo 4º. As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis em igualdade de condições às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no país. Artigo 5º. Consideram bens móveis, para efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. Título 1 das patentes. Capítulo 1. Da titularidade. Artigo 6º. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condições estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. Salvo prova em contrário, presume-se que o requerente é o legítimo a obter a patente. Parágrafo 2º. A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou contrato de trabalho ou de prestação de serviço determinar que pertença à titularidade. Parágrafo 3º. Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nominação e qualificação das demais, para ressalva das seguintes direitos. Parágrafo 4º. O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer ou não a divulgação de sua nomeação. Artigo 7º. Se 12 ou mais inventores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade de forma independente, o direito de obter a patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independente das datas de invenção ou criação. Parágrafo único. A retirada de depósito anterior, sem produção de qualquer efeito, dará a prioridade do depósito à pessoa que depositou imediatamente. Capítulo 2. Da patenteabilidade. Seção 1. Das invenções e dos modelos de utilidade patenteáveis. Artigo 8º. É patenteável a invenção que atenda os quesitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Artigo 9º. É patenteável como modelo de utilidade e objeto de uso prático ou parte desse suscetível de aplicação industrial que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo e resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Vocês podem verificar que a invenção tem que ter atividade inventiva e o modelo de utilidade tem que ter ato inventivo. Não se considera invenção nem modelo de utilidade, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização. As obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas ou qualquer criação estética. Isso é registrado como direito autoral. Programa de computador em si. O programa de computador em si, ele é registrado como direito autoral, portanto,
pelo fato de ser um conhecimento muito complicado, às vezes é difícil de mensurar, até por questão de segurança, ele é registrado no INPI. Apresentação de informações e regras de jogo. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como os métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. E todo ou qualquer parte de seres vivos, naturais e materiais biológicos, encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma, de qualquer ser vivo natural ou os processos biológicos naturais. Artigo 11º. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. O que é estado da técnica? Estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornar sucessivo ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado os dispostos do artigo 12, 16 e 17. Essa questão do estado da técnica é importante, inclusive para o pessoal da academia, que está, no caso, fazendo um mestrado ou um doutorado, e que tem uma tese que pode gerar um produto ou um processo. É importante que se requeira a patente antes de defender a tese. E se a sua tese for publicada e for para os bancos de dados da universidade, é considerado estado da técnica, porque não é mais novidade. Para o fim de aferição do estado da novidade, o conteúdo completo do pedido depositado no Brasil e ainda não publicado será considerado estado da técnica a partir da data de depósito ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja um processo nacional. Artigo 12º. Não será considerado como estado da técnica a divulgação da invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante 12 meses que precederem a data de depósito ou da prioridade do pedido de patente, ser promovida pelo inventor. Item 2. Pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados, ou por terceiros com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor, em decorrência por este realizados. Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas nas condições estabelecidas em regulamento. Artigo 13º. A invenção dotada de atividade inventiva, sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Essa questão, atividade inventiva, eu acho que a gente vai ter que ter um debate especial sobre isso, inclusive um capítulo sobre isso, para poder realmente identificar o que é atividade inventiva. Isso se confunde, às vezes, com novidade. Então, a gente tem que ter muita atenção quando for colocar atividade inventiva. O que é atividade inventiva, que vai estar no nosso relatório descritivo da nossa patente. Artigo 14º. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira comum ou vulgar o estado da técnica. Artigo 15º. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial ou não podem ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Seção 2 da lei da prioridade. Artigo 16º. Ao pedido de patente depositado em país que mantém acordo com o Brasil ou em organização internacional que produz efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo, sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. Parágrafo 1º. A primeira reivindicação de prioridade será feita no ato do depósito, podendo ser complementada dentro de 60 dias por outras prioridades anteriores de data no Brasil. Parágrafo 2º. A reivindicação de prioridade
será comprovada com o documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou do documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. Parágrafo 3º. Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer no prazo de 180 dias, contagem do depósito. Parágrafo 4º. Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no parágrafo 2º vai ser apresentada no prazo de 60 dias contado da data de entrada do processamento adicional. Parágrafo 5º. No caso do pedido depositado no Brasil, está fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples. Parágrafo 6º. Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente será apresentado dentro de 180 dias contado do depósito, ou, se for o caso, em 60 dias a data de entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem. A falta de comprovação nos prazos estabelecidos deste artigo acarretará na perda da prioridade. Parágrafo 8º. Em caso de pedido depositário por reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com comprovação da prioridade. Artigo 17º. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositada no Brasil, pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 ano. Parágrafo 1º. A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não estendendo a matéria nova introduzida. Parágrafo 2º. O pedido anterior, ainda pendente, será considerado definitivamente arquivado. Parágrafo 3º. O pedido de patente originário da divisão de pedido anterior não poderá servir de base e a reivindicação de prioridade. Seção 3. As invenções do modelo de utilidades não patenteáveis. Não são patenteáveis. Item 1. Que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança à ordem da saúde pública. Item 2. As substâncias, matérias, misturas, elementos ou processos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes da transformação do núcleo atômico. Item 3. O todo ou em parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos que atendem aos 3 requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previsto no artigo 8º, e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto todo ou parte de plantas ou de animais que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. Do pedido de patente. Seção 1. Do depósito de patente. Artigo 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo NPI, conterá requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenho, se for o caso, e resumo, comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Artigo 20º. Apresentar o pedido, ele será submetido a exame formal preliminar. E, se devidamente instruído, será protocolizado, considerando a data de depósito como a data da sua apresentação. Artigo 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no artigo 19, que contiver dados relativos ao objeto, o depositante e ao inventor, poderá ser entregue mediante data do recibo datado em NPI. Estabelecerá exigências a serem cumpridas no prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Parágrafo único. Cumpridas as exigências,
o depósito será considerado como efetuado na data do recibo. Das condições do pedido, artigo 22. O pedido de patente de invenção deverá se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções interrelacionadas, de maneira que compreenda um único conceito inventivo. Artigo 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variedades construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. Artigo 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto, e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto pedido que não possa ser descrito de forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada por acordo internacional. Artigo 25º. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo de modo claro e preciso a matéria da proteção. Artigo 26º. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido faça referência específica ao pedido original e não exceda a matéria revelada constante no pedido original. Parágrafo único. O requerimento de divisão, em desacordo com o disposto nesse artigo, será arquivado. Artigo 27º. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício da prioridade deste, se for o caso. Artigo 28º. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes. Artigo 29º. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado. Parágrafo 1º. O pedido de retirada deverá ser apresentado até 16 meses contábil da data do depósito ou da prioridade mais antiga. Isso para evitar aquele critério de novidade, né? A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao pedido depositado posteriormente. Seção 3, do processo e do exame de pedido. Artigo 30º. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 meses, contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver. Após esse período, será publicado, à exceção do caso previsto no artigo 75. Parágrafo 1º. A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. Parágrafo 2º. Da publicação deverá constar os dados identificadores do pedido, patente, ficando cópia do relatório descritivo das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI ou no portal do INPI. Parágrafo 3º. No caso previsto no parágrafo único do artigo 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata o artigo. Artigo 31. Publicado o pedido de patente, até o final do exame, será facultada a apresentação pelos interessados de documentos e informações para subsidiar o exame. Parágrafo único. O exame será iniciado decorrer de 60 dias após a publicação do pedido. Artigo 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que esse se limite à matéria inicialmente revelada no processo. Artigo 33. O exame do pedido de patente poderá ser requerido pelo depositante ou qualquer interessado no prazo de 36 meses contado da data de depósito, sob pena de arquivamento do pedido. Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser arquivado se o depositante requerer dentro de 60 dias, contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo. Artigo 34.
Requerido o exame, serão apresentados no prazo de 60 dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido. Item 1. Objeções, buscas, anterioridades e resultados de exame para concessão de pedido, correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade. Documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido. E tradução simples do documento hábil referido no parágrafo 2º do artigo 16º, caso este tenha sido substituído pela declaração prevista no parágrafo 5º do mesmo artigo. Artigo 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado um relatório de busca e parecer relativo à patenteabilidade do pedido, adaptação do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou divisão ou exigências técnicas. Artigo 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimidado a manifestar-se no prazo de 90 dias. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Parágrafo 2º. Respondida a exigência, ainda que não cumprida ou contestar a sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou enquadramento, dar-se-á o prosseguimento do exame. Artigo 37. Concluído o exame, será proferida a decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. Artigo 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido e comprovar o pagamento da retribuição correspondente, pedindo-se a respectiva taxa de patente, expedindo-se a respectiva da carta patente. Parágrafo 1º. O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados 60 dias após a data do deferimento. Parágrafo 2º. A retribuição prevista nesse artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Parágrafo 3º. Reputa-se concedida a patente na data da publicação do respectivo ato. Artigo 39. Na carta patente deverá constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observar o disposto no parágrafo 4º do artigo 6º, a qualificação e domicílio do titular, o prazo de vigência e o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade. Artigo 40. Vigência da patente. Artigo 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a do modelo de utilidade por 15 anos, contados a partir da data do depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência de patente nunca poderá ser inferior a 10 anos e o de modelo de utilidade, 7 anos. A contar da data da concessão, ressalvada a hipótese do INPI, está impedido de proceder ao exame, demérito do pedido por pendência judicial comprovada por motivo de força maior. Bem, gente, a gente encerra a primeira fase da nossa live sobre a lei da propriedade industrial. E agora a gente está convidando para que todos assistam a segunda parte, onde faremos a leitura. Sendo que nessa leitura a gente vai fazer uma parte que vai ser ao vivo no Instagram e a segunda vai ser aqui gravada no YouTube, que depois eu estarei passando a vocês.